E se Tanjiro nascesse com a marca do caçador de Yoriishi, e se Tanjiro Kamado tivesse nascido com a mesma marca do caçador que Yoriishi Tsugikuni carregava, não estou falando de Tanjiro simplesmente despertar a marca durante uma luta. Estou falando de algo muito mais absurdo. Tanjiro nasceria com ela, desde o primeiro dia de sua vida. E isso mudaria completamente a história de Demon Slayer. Tanjiro seria mais forte? Ele conseguiria dominar a respiração do sol muito mais cedo? Rengoku sobreviveria ao Akaza? Os Luas superiores seriam derrotados com muito mais facilidade? E principalmente, Muzan teria alguma chance contra esse Tanjiro? Hoje vamos imaginar essa linha do tempo, mas tentando manter tudo o mais coerente possível com as regras do universo de Kimetsu no Yaiba. A primeira grande diferença. Primeiro, precisamos entender uma coisa. A marca do caçador não transforma automaticamente alguém em Yoriichi. Yoriichi era um caso completamente fora da curva. Ele nasceu com a marca, possuía uma percepção absurda, dominava a respiração do sol naturalmente e tinha capacidades físicas que nenhum outro espadachim conseguiu reproduzir completamente. Então, Tanjiro não acordaria no berço sabendo lutar, mas seu corpo poderia ter um potencial muito maior. Desde criança, ele poderia apresentar uma resistência física incomum, reflexos melhores e uma percepção ainda mais aguçada. E isso combina perfeitamente com uma característica que Tanjiro já possui, seu olfato. Imagine o garoto crescendo nas montanhas, trabalhando com carvão, mas percebendo coisas que ninguém mais consegue. Ele poderia identificar emoções, movimentos e até pequenas alterações no ambiente com uma precisão ainda maior. E existe uma possibilidade ainda mais interessante. A família Kamado já preservava a Hinokami Kagura. Ou seja, Tanjiro teria nascido com a marca e crescido próximo de uma tradição ligada à respiração do sol. Essa combinação seria extremamente perigosa para Muzan. Mas Tanjiro aprenderia mais rápido? Aqui começa uma das maiores mudanças. Na história original, Tanjiro precisa aprender a respiração da água com o Urokodaki. Ele sofre, treina durante meses, quebra seu corpo, e mesmo assim, quando finalmente entra para a seleção final, ainda está longe de ser um espadachim de elite. Mas nessa realidade, a marca poderia permitir que seu corpo suportasse melhor o treinamento. O Urokodaki perceberia rapidamente: esse garoto é diferente. Tanjiro aprenderia a respiração da água muito mais rápido, mas o verdadeiro problema seria a Hinokami Kagura, porque quando Tanjiro começasse a utilizar a dança de seu pai, seu corpo responderia de uma maneira completamente diferente. Ele teria uma compatibilidade muito maior com a respiração do sol. Isso não significa que ele dominaria as 13 formas instantaneamente, mas provavelmente descobriria sua verdadeira natureza muito antes da história original. Agora imagine Tanjiro entrando na seleção final. Na história original, ele quase morre enfrentando o demônio da mão. Nesse cenário, a situação seria completamente diferente. Tanjiro ainda teria pouca experiência, então ele não seria invencível, mas sua marca poderia proporcionar uma vantagem absurda. Ele conseguiria reagir mais rápido, se movimentar melhor e utilizar a respiração da água com muito mais eficiência. O demônio da mão ainda seria perigoso, mas Tanjiro provavelmente conseguiria derrotá-lo, com muito menos dificuldade, e isso teria uma consequência enorme. Tanjiro chegaria ao início da história já muito mais preparado, e contra Rui, agora chegamos ao primeiro grande teste. Rui, na história original, Tanjiro é levado ao limite. Ele utiliza a Hinokami Kagura praticamente como um último recurso, mas nessa realidade, talvez a Hinokami Kagura não fosse apenas um recurso desesperado. Tanjiro já teria treinado seu corpo para suportar melhor a técnica. Então, quando enfrentasse Rui, a luta poderia mudar completamente. Rui perceberia que existe algo errado. A velocidade de Tanjiro aumentaria, seus movimentos ficariam mais precisos, e sua lâmina começaria a ameaçar diretamente o pescoço de Rui. Mas aqui existe um detalhe importante. Tanjiro ainda não seria um Hashira, então Rui continuaria sendo uma ameaça real. Isso deixa a história mais interessante. Tanjiro poderia vencer Rui mais cedo, mas provavelmente ainda precisaria da ajuda de Nezuko e de sua evolução durante o combate. Então Tanjiro conhece Rengoku. Agora chegamos ao momento que pode mudar tudo. O trem infinito. Imagine Rengoku conhecendo Tanjiro e percebendo a marca em sua testa. Rengoku imediatamente perguntaria: essa marca, você nasceu com ela? Tanjiro responderia que sim, e Rengoku ficaria impressionado. Muito foda, Alec, vamos dançar! Porque ele saberia que aquilo é algo extremamente raro. Durante a batalha contra Imu, Tanjiro seria muito mais eficiente, mas o verdadeiro problema seria a casa. E aqui existe duas possibilidades. A primeira seria Rengoku sobreviver. Se Tanjiro estiver muito mais forte, ele poderia interferir na luta antes que a casa conseguisse dominar completamente Rengoku. Tanjiro poderia utilizar a respiração do sol para pressionar a casa. Isso talvez criasse uma abertura para Rengoku continuar lutando. A casa ainda seria superior individualmente, mas agora ele teria que enfrentar 2 espadachins. E isso poderia ser suficiente para mudar o resultado. Mas existe uma segunda possibilidade. Rengoku ainda poderia morrer. E essa possibilidade também é importante, porque a casa é um Lua superior. Tanjiro recém estaria começando a dominar seu verdadeiro potencial. Mesmo com a marca, ele não necessariamente teria força suficiente para derrotar a casa. Rengoku poderia morrer, mas Tanjiro sairia daquela batalha muito mais forte e, principalmente, com uma nova motivação: o distrito do entretenimento. Agora chegamos ao momento em que essa realidade começaria a ficar realmente absurda. Tanjiro enfrentando Daki e Gyutaro com uma marca que nasceu com ele. No começo, ele ainda teria dificuldades, mas conforme a batalha avançasse, Tanjiro poderia começar a enxergar os movimentos dos inimigos com uma precisão muito maior. Sua marca aumentaria suas capacidades físicas e sua respiração do sol começaria a se tornar mais estável. Imagine Tanjiro chegando ao limite e então entrando no estado de concentração total, o mundo transparente. Esse
seria um dos maiores pontos de virada. Porque, se Tanjiro conseguisse desenvolver o mundo transparente muito mais cedo, ele poderia identificar músculos, órgãos e movimentos dos adversários contra Gyutaro. Isso seria devastador. Tanjiro ainda precisaria coordenar seus ataques com Tengen, Zenitsu, Inosuke e Nezuko, mas sua participação seria muito maior, e a derrota de Gyutaro poderia acontecer mais rapidamente. Muzan começa a ficar com medo, e aqui está uma consequência que muita gente esquece. Muzan conhece Yoruichi, ele conhece aquela marca, ele conhece a respiração do sol. Então imagine Muzan descobrindo que existe um garoto, que nasceu com uma marca semelhante à de Yoruichi, e que está começando a dominar a respiração do sol. Muzan não ficaria esperando, ele provavelmente tentaria eliminar Tanjiro o mais rápido possível, e isso poderia mudar o comportamento dos Luas superiores. Kokushibo receberia informações sobre ele, a casa poderia ficar ainda mais interessado, e Muzan poderia ordenar que Tanjiro fosse morto antes que atingisse seu potencial máximo, o Castelo Infinito. Agora, chegamos ao ponto mais importante. Tanjiro entra no Castelo Infinito, só que dessa vez, ele não é mais o garoto que conhecemos no começo da história. Ele passou por dezenas de batalhas, dominou melhor a respiração do sol, desenvolveu sua marca, e talvez tenha alcançado o mundo transparente. Aqui, Tanjiro poderia participar diretamente da luta contra os Luas superiores, contra a casa, por exemplo. Ele poderia finalmente lutar de igual para igual por alguns momentos. A casa ficaria fascinado, porque Tanjiro estaria demonstrando algo que ele respeita. Uma força construída através de esforço. E talvez a casa percebesse que Tanjiro não está apenas ficando mais forte, ele está se aproximando de algo que lembra Yoruichi. E Kokushibo, esse seria um dos confrontos mais interessantes. Kokushibo passou centenas de anos tentando superar Yoruichi. Agora, ele encontraria um jovem humano com uma marca semelhante, dominando a respiração do sol e carregando brincos Hanafuda. Isso mexeria profundamente com ele. Kokushibo poderia enxergar Tanjiro como uma espécie de repetição da história, mas existe uma diferença. Tanjiro não teria a genialidade absurda de Yoruichi. Ele teria algo que Kokushibo nunca conseguiu abandonar. A capacidade de continuar avançando, mesmo sabendo que não é o melhor, e isso poderia fazer Tanjiro se tornar ainda mais perigoso. Tanjiro contra Muzan. Agora, chegamos ao confronto final. Muzan estaria diante de alguém que nasceu com uma marca que lembra seu maior pesadelo. Mas Tanjiro não venceria, simplesmente porque possui a marca. Ele precisaria usar tudo. Respiração do sol, marca, mundo transparente, lâmina vermelha, décadas de conhecimento transmitidas pelos caçadores, e principalmente, as 13 formas da respiração do sol. Se Tanjiro conseguisse manter a sequência das formas sem interrupção, sua capacidade de impedir a regeneração de Muzan seria muito maior. E aqui está o ponto mais importante. Mesmo nesse cenário, Muzan continuaria sendo monstruosamente poderoso. Tanjiro não venceria sozinho com facilidade. Os Hashiras ainda seriam fundamentais. Tamayo ainda seria fundamental. E o Shiro ainda seria importante. E o antídoto continuaria sendo decisivo. Porque Demon Slayer nunca foi uma história sobre um único personagem derrotando todos os inimigos. É uma história sobre várias pessoas trabalhando juntas. Então Tanjiro seria mais forte que Yoruichi? Provavelmente não. E essa é justamente a parte que deixa esse cenário coerente. Yoruichi continua sendo um fenômeno único. Mesmo que Tanjiro nascesse com a marca, isso não significa que ele teria automaticamente o mesmo talento, velocidade ou domínio técnico. Tanjiro provavelmente teria um potencial absurdo, mas precisaria construir sua força. Yoruichi parecia ter nascido praticamente pronto. Tanjiro teria que se tornar aquilo. E talvez essa seja a maior diferença entre os dois. No final dessa realidade alternativa, Tanjiro poderia se tornar o maior espadachim de sua geração. Talvez até superasse todos os Hashiras. Talvez fosse capaz de enfrentar sozinho alguns dos Luas superiores. E talvez sua presença alterasse completamente a guerra contra Muzan. Mas existe uma coisa que não mudaria. Tanjiro continuaria sendo Tanjiro. Ele ainda tentaria salvar Nezuko. Ainda se preocuparia com seus amigos. Ainda choraria pelos inimigos que precisou matar. E ainda carregaria a dor de todas as pessoas que perdeu. Porque a marca poderia mudar seu corpo. Poderia aumentar seu potencial. Poderia aproximá-lo do nível de Yoruichi. Mas não seria ela que faria Tanjiro vencer. O que faria Tanjiro continuar lutando seria a sua humanidade. E talvez essa seja a maior ironia dessa história. Yoruichi nasceu com a marca e se tornou o maior espadachim que já existiu. Tanjiro também nasceria com ela. Mas, ao contrário de Yoruichi, Tanjiro não precisaria ser o maior. Ele só precisaria ser forte o suficiente para terminar o que Yoruichi começou. E se isso acontecesse, Muzan finalmente descobriria que seu maior pesadelo não havia desaparecido há centenas de anos. Ele apenas estava esperando para nascer novamente.